Podemos, portanto, chamar uma crença de ilusão quando uma realização de desejo constitui fator proeminente em sua motivação, e assim procedendo, desprezamos sua relação com a realidade. Tal como a própria ilusão não dá valor à verificação, havendo estabelecido desse modo nossas coordenadas, retornemos à questão das doutrinas religiosas. Podemos agora repetir que todas elas são ilusões e insuscetíveis de prova. Ninguém pode ser compelido a achá-las verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão improváveis, tão incompatíveis com tudo, que laboriosamente descobrimos sobre a realidade do mundo, que podemos compará-las. Travessão. Se consideramos de forma apropriada as diferenças psicológicas. Travessão. Há delírios do valor de realidade da maioria delas, não podemos ajuizar, assim como não podem ser provadas, também não podem ser refutadas. Conhecemos ainda muito pouco para efetuar sua abordagem crítica. Os enigmas do universo só lentamente se revelam à nossa investigação. Existem muitas questões a que a ciência atualmente não pode dar resposta, mas o trabalho científico constitui a única estrada que nos pode levar a um conhecimento da realidade externa a nós mesmos. É mais uma vez simplesmente uma ilusão esperar qualquer coisa da intuição e da introspecção. Elas nada nos podem dar a não ser detalhes sobre nossa própria vida mental, detalhes difíceis de interpretar, nunca qualquer informação sobre as perguntas que a doutrina religiosa acha tão fácil responder. Seria insolente permitir que nossa própria vontade arbitrária ingressasse na questão e, de acordo com nossa estimativa pessoal, declara-se esta ou aquela parte do sistema religioso como mais ou menos aceitável. Tais questões são momentosas demais para isso, poderiam ser chamadas de demasiadamente sagradas. Nesse ponto, é de esperar que se encontre uma objeção. Bem, então, se mesmo os céticos impenitentes admitem que as asserções da religião não podem ser refutadas pela razão, porque não devo acreditar nelas, já que possuem tanta coisa de seu lado, a tradição, a concordância da humanidade e todas as consolações que oferecem? De fato, por que não? Assim como ninguém pode ser forçado a crer, também ninguém pode ser forçado a descrer. Mas não nos permitamos
ficar satisfeitos em nos enganarmos que argumentos desse tipo nos conduzirão pela estrada do pensamento correto. Se algum dia já houve um exemplo de desculpa esfarrapada, temo-lo aqui. Ignorância é ignorância. Nenhum direito a acreditar em algo pode ser derivado dela. Em outros assuntos, nenhuma pessoa sensata se comportaria tão irresponsavelmente ou se contentaria com fundamentos tão débeis para suas opiniões e para a posição que assume. É apenas nas coisas mais elevadas e sagradas que se permite fazê-lo. Na realidade, trata-se apenas de tentativas de fingir para nós mesmos ou para outras pessoas que ainda nos achamos firmemente ligados à religião, quando há muito tempo já nos apartamos dela. Quanto à questão de religião, as pessoas são culpadas de toda espécie possível de desonestidade e mau procedimento intelectual. Os filósofos distendem tanto o sentido das palavras que elas mal retêm algo de seu sentido original, dão nome de Deus a alguma vaga abstração que criaram para si mesmos e assim podem posar perante todos como deístas, como crentes em Deus e, inclusive, gabar-se de terem identificado um conceito mais elevado e puro de Deus. Não obstante, significar seu Deus agora nada mais que uma sombra sem substância, sem nada da vigorosa personalidade das doutrinas religiosas. Os críticos insistem em descrever como profundamente religioso qualquer um que admita uma sensação da insignificância ou impotência do homem diante do universo. Embora o que constitua a essência da atitude religiosa não seja essa sensação, mas o passo seguinte, a reação que busca um remédio para ela, o homem que não vai além, mas humildemente concorda com o pequeno papel que os seres humanos desempenham no grande mundo, esse homem é, pelo contrário, irreligioso no sentido mais verdadeiro da palavra. Avaliar o valor de verdade das doutrinas religiosas não se acha no escopo da presente investigação. Basta-nos que as tenhamos reconhecido como sendo, em sua natureza psicológica, ilusões. Contudo, não somos obrigados a ocultar o fato de que essa descoberta também influencia fortemente nossa atitude para com a questão que a muitos deve parecer a mais importante de todas. Sabemos aproximadamente em que períodos e por que tipo de homens as doutrinas religiosas foram criadas. Se ademais descobrirmos os motivos que conduziram a isso, nossa atitude para com o problema da religião experimentará um acentuado deslocamento. Dir-nos-emos que seria muito bom se existissem
um Deus que tivesse criado o mundo, uma providência benevolente, uma ordem moral no universo e uma vida posterior. Constitui, porém, fato bastante notável que tudo isso seja exatamente como estamos fadados a desejar que seja. E seria ainda mais notável se nossos lamentáveis ignorantes e espezinhados ancestrais tivessem conseguido solucionar todos esses difíceis enigmas do universo. Subtítulo 7. Tendo identificado as doutrinas religiosas como ilusões, somos imediatamente defrontados por outra questão. Não poderão ser de natureza semelhante outros predicados culturais de que fazemos alta opinião e pelos quais deixamos nossas vidas serem governadas? Não devem as suposições que determinam nossas regulamentações políticas serem chamadas também de ilusões? E não acontece que em nossa civilização as relações entre os sexos sejam perturbadas por ilusões eróticas ou um certo número dessas ilusões? E uma vez despertada nossa suspeita, não nos esquivaremos de também perguntar se nossa convicção de que podemos aprender algo sobre a realidade externa pelo emprego da observação e do raciocínio do trabalho científico possui um fundamento melhor. Nada deveria impedir-nos de dirigir a observação para nossos próprios eus e de aplicar o pensamento à crítica dele próprio. Nesse campo, uma série de investigações se abre à nossa frente, cujos resultados não podem deixar de ser decisivos para a construção de uma Weltanschauung. Imaginamos, ademais, que um esforço desse tipo não seria vão e que, pelo menos em parte, justificaria nossas suspeitas. O autor, porém, não dispõe dos meios para empreender tarefa tão abrangente. Necessita confinar seu trabalho ao segmento de apenas uma dessas ilusões, a saber, a da religião. Aqui, a alta voz de nosso opositor nos interrompe. É-nos exigido que expliquemos nossa má ação. Os interesses arqueológicos são, indubitavelmente, bastante dignos de elogios, mas ninguém empreende uma escavação se assim procedendo solapar as moradias de pessoas vivas, de maneira que aquelas aluam e soterrem estas sob suas ruínas. As doutrinas da religião não constituem um tema sobre o qual se possa tergiversar como outro qualquer. Nossa civilização se ergue sobre elas e a manutenção da sociedade humana se baseia na crença da maioria dos homens, na verdade dessas doutrinas. Caso se lhes ensine que não existe um Deus todo-poderoso e justo, nem ordem mundial divina, nem vida futura, se sentirão isentos de toda e qualquer obrigação de obedecer aos preceitos da civilização, sem inibição ou temor. Seguirão seus instintos associais e egoístas e procurarão exercer seu poder.
O caos que banimos através de muitos milhares de anos de trabalho civilizatório, mais uma vez retornará, mesmo que soubéssemos e pudéssemos provar que a religião não se acha na posse da verdade. Deveríamos ocultar esse fato e nos comportarmos da maneira prescrita pela filosofia do como se. E isso no interesse da preservação de todos nós. E, à parte o perigo do empreendimento, seria uma crueldade sem propósito. Não poucas pessoas encontram sua única consolação nas doutrinas religiosas e só conseguem suportar a vida com o auxílio delas. Você as despojaria de seu apoio sem ter nada melhor a lhes oferecer em troca. Admite-se que até agora a ciência ainda não conseguiu muita coisa, mas, mesmo que progredisse mais, não bastaria para o homem. Este possui necessidades imperiosas de outro tipo, que jamais poderiam ser satisfeitas pela frígida ciência, sendo muito estranho, travessão. Na verdade, o auge da incoerência, travessão, que um psicólogo que sempre insistiu em que a inteligência, quando comparada à vida dos instintos, desempenha apenas um papel de menor vulto nos assuntos humanos. Tente agora despojar a humanidade de uma preciosa realização de desejos e proponha compensá-la disso com um alimento intelectual. Quantas acusações de uma só vez, não bastante, estou preparado para refutá-las. E mais ainda, afirmo que a civilização corre um risco muito maior se mantivermos nossa atual atitude para com a religião do que se a abandonarmos. Contudo, mal sei por onde começar minha réplica. Talvez sirva de garantia o fato de que eu mesma encare meu empreendimento como completamente inócuo e livre de riscos. Aqui não sou eu quem está supervalorizando o intelecto. Se as pessoas são como meus opositores as descrevem, travessão, e não gostaria de contradizê-los, travessão, então não há perigo de que a crença de um devoto seja vencida pelos meus argumentos e ele privado de sua fé. Além disso, não disse nada que outros homens melhores do que eu já não tenham dito antes de mim, de modo muito mais completo, enérgico e impressivo. Seus nomes são tão bem conhecidos e não vou citá-los porque não quero dar a impressão de estar procurando colocar-me entre eles. Tudo o que fiz, e isso constitui a única coisa nova em minha exposição, foi acrescentar uma certa base psicológica às críticas de meus grandes predecessores. É difícil esperar que precisamente esse acréscimo produza o efeito que foi negado àqueles esforços anteriores. Não há dúvida de que aqui se me poderia perguntar qual a vantagem de escrever isso, se estou certo de que será ineficaz. Retornarei a esse ponto mais tarde. Sou a única pessoa a quem essa publicação pode prejudicar. Serei obrigado a ouvir as mais desagradáveis censuras por causa de minha superficialidade, estreiteza de espírito e falta de idealismo ou compreensão dos mais altos interesses da
humanidade. Por um lado, porém, tais admoestações não são novas para mim. E por outro, se um homem já aprendeu na juventude a se sobrepor à desaprovação de seus contemporâneos, que lhe pode ela importar na velhice, quando ele está certo de que em breve se achará além do alcance de todo favor ou desfavor? Em épocas passadas era diferente. Então, declarações como as minhas acarretavam um seguro cerceamento da existência terrena de quem as proferisse e uma aceleração efetiva da oportunidade de conseguir uma experiência pessoal do além. Mas, repito, esses tempos já passaram e, atualmente, os escritores desse tipo não trazem para seu autor mais perigo do que para seus leitores. O máximo que pode acontecer é que a tradução ou distribuição de seu livro sejam proibidas num país ou noutro, e precisamente é natural num país que esteja convencido do alto padrão de sua cultura. Mas se alguém faz um apelo em favor da renúncia aos desejos e da aquiescência ao destino, tem que ser capaz de tolerar também esse tipo de prejuízo. Outra questão que me ocorreu foi a de saber se, no fim das contas, a publicação dessa obra não poderia causar danos não a uma pessoa, mas a uma causa, a causa da psicanálise, pois não se pode negar que a psicanálise é criação minha e que se deparou com muita desconfiança e má vontade. Se agora me apresento com esses pronunciamentos desagradáveis, as pessoas estarão prontas a efetuar um deslocamento de minha pessoa para a psicanálise. Abre aspas. Agora estamos vendo, dirão, aonde a psicanálise conduz. A máscara caiu, conduz a uma negação de Deus e de um ideal moral. Como sempre, desconfiamos para nos manter afastados dessa descoberta, é que fomos iludidos a pensar que a psicanálise não possuía Weltanschauung e que jamais poderia elaborar uma. Fecha aspas. Um clamor desse tipo me seria realmente desagradável, por causa de meus muitos colaboradores, alguns dos quais, de modo algum, partilham de minha atitude para com os problemas da religião. A psicanálise, porém, já enfrentou muitas tempestades e terá agora de arrostar mais essa. Na realidade, a psicanálise constitui um método de pesquisa, um instrumento imparcial, tal como o cálculo infinitesimal, por assim dizer. Se um físico descobrisse com o auxílio deste último que, ao fim de certo
tempo a terra seria destruída, ainda assim hesitaríamos em atribuir tendências destrutivas ao próprio cálculo e, portanto, em proscrevê-lo. Nada do que eu disse aqui sobre o valor de verdade das religiões precisou do apoio da psicanálise. Já foi dito por outros muitos antes que a análise surgisse. Se a aplicação do método psicanalítico torna possível encontrar um novo argumento contra as verdades da religião, tantippis para a religião, mas os defensores desta, com o mesmo direito, poderão fazer uso da psicanálise para dar valor integral à significação emocional das doutrinas religiosas. Prossigamos com nossa defesa. A religião, é claro, desempenhou grandes serviços para a civilização humana, contribuiu muito para domar os instintos associais, mas não o suficiente. Dominou a sociedade humana por muitos milhares de anos e teve tempo para demonstrar o que pode alcançar. Se houvesse conseguido tornar feliz a maioria da humanidade, confortá-la, reconciliá-la com a vida e transformá-la em veículo de civilização, ninguém sonharia em alterar as condições existentes. Mas, em vez disso, o que vemos? Vemos que um número estarrecedoramente grande de pessoas se mostram insatisfeitas e infelizes com a civilização, sentindo-a como um jugo do qual gostariam de se libertar, e que essas pessoas fazem tudo que se acha em seu poder para alterar a civilização, ou então vão tão longe em sua hostilidade contra ela que nada tem a ver com a civilização ou com uma restrição do instinto. Nesse ponto, será objetado contra nós que esse estado de coisas se deve ao próprio fato de a religião ter perdido parte de sua influência sobre as massas humanas, exatamente por causa do deplorável efeito dos progressos da ciência. Tomaremos nota dessa admissão e do motivo que lhe é dado. Dela faremos uso posteriormente para nossos próprios fins, mas a objeção em si não possui força. É duvidoso que os homens tenham sido, em geral, mais felizes na época em que as doutrinas religiosas dispunham de uma influência irrestrita, mas morais certamente não foram. Sempre souberam como externalizar os preceitos da religião e anular assim suas intenções. Os sacerdotes, cujo dever era assegurar a obediência à religião, foram a seu encontro nesse aspecto. A bondade de Deus deve pôr uma mão refreadora à sua justiça. Alguém peca, faz depois um sacrifício ou se penitencia e fica livre para pecar de novo. A introspectividade russa atingiu o máximo ao concluir que o pecado é indispensável à fruição de todas as bênçãos da graça divina, de maneira que, no fundo, o pecado é agradável a Deus.
Não é segredo que os sacerdotes só puderam manter as massas submissas à religião pela efetivação de concessões tão grandes quanto essas à natureza instintual do homem. Assim concluíram: só Deus é forte e bom, o homem é fraco e pecador. Em todas as épocas a imoralidade encontrou na religião um apoio não menor que a moralidade. Se as realizações da religião com respeito à felicidade do homem, susceptibilidade à cultura e controle moral não são melhores que isso, não pode deixar de surgir a questão de saber se não estamos superestimando sua necessidade para a humanidade e se fazemos bem em basearmos pelas nossas exigências culturais. Consideremos a situação inequívoca do presente. Escutamos a admissão de que a religião não mais possui sobre o povo a mesma influência que costumava ter. Estamos aqui interessados na civilização europeia cristã. E isso não aconteceu porque suas promessas tenham diminuído, mas porque as pessoas as acham menos críveis. Admitamos que o motivo, travessão, embora talvez não o único travessão, para essa mudança seja o aumento do espírito científico nos estratos mais elevados da sociedade humana. A crítica desbastou o valor probatório dos documentos religiosos. A ciência natural demonstrou os erros neles existentes e a pesquisa comparativa ficou impressionada pela semelhança fatal existente entre as ideias religiosas que reverenciamos e os produtos mentais de povos e épocas primitivos. O espírito científico provoca uma atitude específica para com os assuntos do mundo. Perante os assuntos religiosos, ele se detém um instante, hesita e finalmente cruza-lhes também o limiar. Nesse processo não há interrupção. Quanto maior é o número de homens a quem os tesouros do conhecimento se tornam acessíveis, mais difundido é o afastamento da crença religiosa, a princípio somente de seus ornamentos obsoletos e objetáveis, mas depois também de seus postulados fundamentais. Os americanos que instituíram o julgamento do macaco em Dayton mostraram-se somente eles coerentes. Em todas as outras partes, a transição inevitável é realizada através de meias medidas e insinceridades. A civilização pouco tem a temer das pessoas instruídas e dos que trabalham com o cérebro. Neles, a substituição dos motivos religiosos para o comportamento civilizado por outros motivos
seculares se daria discretamente. Ademais, essas pessoas são em grande parte elas próprias veículos de civilização, mas a coisa já é outra com a grande massa dos não instruídos e oprimidos que possuem todos os motivos para serem inimigos da civilização. Enquanto não descobrirem que as pessoas não acreditam mais em Deus, tudo correrá bem, mas eles a descobrirão infalivelmente, mesmo que este meu trabalho não seja publicado, e estarão prontos a aceitar os resultados do pensamento científico, mas sem que nele se tenha dado a modificação que o pensamento científico provoca nas pessoas. Não existe aqui perigo de que a hostilidade dessas massas à civilização se arremesse contra o ponto fraco que encontraram naquela que lhe impõe tarefas. Se a única razão pela qual não deve matar nosso próximo é porque Deus proibiu e nos punirá severamente por isso nesta vida ou na vida futura, então, quando descobrimos que não existe Deus e porque não precisamos temer seu castigo, certamente mataremos o próximo sem hesitação, e só poderemos ser impedidos de fazê-lo pela força terrena. Desse modo, ou essas massas perigosas terão de ser muito severamente submetidas e com todo cuidado mantidas afastadas de qualquer possibilidade de despertar intelectual, ou então o relacionamento entre civilização e religião terá de sofrer uma revisão fundamental. Subtítulo 8. Poder-se-ia pensar que não haveria dificuldades especiais na maneira de executar essa última proposta. É verdade que ela envolveria uma certa parte de renúncia, mas talvez se ganhasse mais do que se perdesse, um grande perigo seria evitado. No entanto, todos se assustam com isso como se isso fosse expor a civilização a um perigo ainda maior. Quando São Bonifácio pôs abaixo a árvore que os saxões veneravam como sendo sagrada, os assistentes esperavam que algum acontecimento temível se seguisse ao sacrilégio, mas nada aconteceu e os saxões aceitaram o batismo. Quando a civilização formulou o mandamento de que o homem não deve matar o próximo, a quem odeia que se ache em seu caminho ou cuja propriedade cobiça, isso foi claramente efetuado no interesse comunal do homem que, de outro modo, não seria praticável, pois o assassino atrairia para si a vingança dos parentes do morto e a inveja de outros que dentro de si mesmo se sentem tão inclinados quanto ele a tais atos de violência. Assim, não desfrutaria de sua vingança ou de seu roubo por muito tempo, mas teria toda possibilidade de ele próprio em breve ser morto, mesmo que se protegesse contra seus inimigos isolados através
de uma força ou cautela extraordinárias, estaria fadado a sucumbir a uma combinação de homens mais fracos. Se uma combinação desse tipo não se efetuasse, o homicídio continuaria a ser praticado de modo infindável, e o resultado final seria que os homens se exterminariam mutuamente. Chegaríamos entre os indivíduos ao mesmo estado de coisas que ainda persiste entre família na Córcega, embora em outros lugares apenas entre nações. A insegurança da vida, que constitui um perigo igual para todos, une hoje os homens numa sociedade que proíbe ao indivíduo matar e reserva para si o direito à morte comunal de quem quer que viole a proibição. Aqui então temos justiça e castigo, mas não damos publicidade a essa explicação racional da proibição do homicídio. Asseveramos que a proibição foi emitida por Deus. Assim, assumimos a responsabilidade de adivinhar suas intenções e descobrimos que ele também não gosta que os homens se exterminem uns aos outros. Comportando-nos dessa maneira, revestimos a proibição cultural de uma solenidade muito especial, mas, ao mesmo tempo, nos arriscamos a tornar sua observância dependente da crença em Deus. Se voltarmos atrás, ou seja, se não mais atribuirmos a Deus o que é nossa própria vontade e nos contentarmos em fornecer a razão social, então é verdade, teremos renunciado à transfiguração da proibição cultural, mas também teremos evitado seu risco. Contudo, ganhamos algo mais através de certo tipo de difusão ou infecção, o caráter de santidade e inviolabilidade de pertencer a outro mundo. Poder-se-ia dizer, travessão, espalhou-se de certas poucas proibições de vulto para todas as outras regulamentações, leis e ordenações culturais. Nestas, entretanto, a auréola com frequência não parece cair bem. Não apenas se invalidam umas às outras por fornecerem decisões contrárias em épocas e lugares diferentes, como também, a parte isso, apresentam todos os sinais de inadequação humana. É fácil identificar nelas coisas que só podem ser produto de uma compreensão míope, de uma expressão de interesses egoisticamente restritos ou de uma conclusão baseada em premissas insuficientes. A crítica que não podemos deixar de lhes dirigir também diminui a um grau muito pouco favorável nosso respeito por outras exigências culturais mais justificáveis, visto ser tarefa difícil isolar aquilo que o próprio Deus exigiu daquilo que pode ter sua origem remontada à autoridade de um parlamento todo-poderoso
ou de um auto judiciário, constituiria vantagem indubitável que abandonássemos Deus inteiramente e admitíssemos com honestidade a origem puramente humana de todas as regulamentações e preceitos da civilização, junto com sua pretensa santidade. Esses mandamentos e leis perderiam também sua rigidez e imutabilidade. As pessoas compreenderiam que são elaborados não tanto para dominá-las, mas pelo contrário, para servir a seus interesses, e adotariam uma atitude mais amistosa para com eles e, em vez de visarem a sua abolição, visariam unicamente a sua melhoria. Isso constituiria um importante avanço no caminho que leva à reconciliação com o fardo da civilização. Aqui, porém, nosso apelo em favor da atribuição de motivos puramente racionais aos preceitos da civilização, travessão, isto é, derivá-los da necessidade social, travessão, é interrompido por uma dúvida repentina. Escolhemos como exemplo a origem da proibição do homicídio, mas nossa descrição dela concorda com a verdade histórica? Tememos que não. Parece não ser mais do que uma elaboração racionalista. Com o auxílio da psicanálise, efetuamos um estudo precisamente dessa parte da história cultural da humanidade e, baseando-nos nele, somos obrigados a dizer que, na realidade, as coisas aconteceram de outro modo. Mesmo no homem atual, os motivos puramente racionais pouco podem fazer contra impulsões apaixonadas. Quão mais fracos, então, eles devem ter sido no animal humano das eras primevas. Talvez seus descendentes ainda hoje se matassem uns aos outros sem inibição, não fosse o fato de entre aqueles atos homicidas terem ocorrido travessão, a morte do pai primitivo, travessão, que evocou uma reação emocional irresistível com consequências momentosas. Foi dele que surgiu o mandamento: não matarás. Sob o totemismo, esse mandamento estava restrito ao substituto paterno, mas posteriormente foi estendido às outras pessoas, embora ainda hoje não seja universalmente obedecido. Contudo, e tal como foi demonstrado por argumentos que não preciso repetir aqui, o Pai Primevo constituiu a imagem original de Deus, o modelo a partir do qual as gerações posteriores deram forma à figura de Deus. Daí a explicação religiosa ser correta. Deus realmente desempenhou um papel na gênese daquela proibição. Foi sua influência e não uma compreensão interna, insight, de necessidade social que a criou. E o deslocamento da vontade do homem para Deus é plenamente justificado, pois os homens sabiam que se tinham livrado do Pai através da violência e, em sua reação a esse ato ímpio, resolveram respeitar doravante sua vontade.
Dessa maneira, a doutrina religiosa nos conta a verdade histórica, travessão, submetida, embora é verdade, a certa modificação e disfarce, travessão, ao passo que nossa descrição racional não a reconhece. Observamos agora que o cabedal de ideias religiosas inclui não apenas realizações de desejos, mas também importantes reminiscências históricas. Essa influência concorrente de passado e presente tem de conceder à religião uma riqueza de poder verdadeiramente incomparável. Entretanto, talvez com o auxílio de uma analogia, outra descoberta ainda possa começar a alvorecer em nós. Embora não seja boa política transplantar ideias para longe do solo em que se desenvolveram, há aqui, contudo, uma consonância que não podemos deixar de apontar. Sabemos que a criança humana não pode completar com sucesso seu desenvolvimento para o estágio civilizado sem passar por uma fase de neurose, às vezes mais distinta, outras menos. Isso se dá porque muitas exigências instintuais que posteriormente serão inaproveitáveis não podem ser reprimidas pelo funcionamento racional do intelecto da criança, mas têm de ser domadas através de atos de repressão, por trás dos quais, via de regra, se acha o motivo da ansiedade. A maioria dessas neuroses infantis é superespontaneamente no decurso do crescimento, sendo isso especialmente verdadeiro quanto às neuroses obsessivas da infância. O remanescente pode ser eliminado mais tarde ainda, através do tratamento psicanalítico. Exatamente do mesmo modo pode-se supor a humanidade como um todo em seu desenvolvimento através das eras tombou em estados análogos às neuroses e isso pelos mesmos motivos, travessão, principalmente porque nas épocas de sua ignorância e debilidade intelectual, as renúncias instintuais indispensáveis à existência comunal do homem só haviam sido conseguidas pela humanidade através de forças puramente emocionais. Os precipitados desses processos semelhantes à repressão que se efetuou nos tempos pré-históricos ainda permaneceram ligados à civilização por longos períodos. Assim, a religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade, tal como a neurose obsessiva das crianças. Ela surgiu do complexo de Édipo, do relacionamento com o pai. A ser correta essa conceituação, o afastamento da religião está fadado a ocorrer com a fatal inevitabilidade de um processo de crescimento. E nos encontramos exatamente nessa junção, no meio dessa fase de desenvolvimento. Nosso comportamento, portanto, deveria modelar-se no de um professor sensato que não se opõe a um novo desenvolvimento iminente, mas que procura facilitar-lhe o caminho e mitigar a violência de sua irrupção. De certo, nossa analogia não esgota a natureza essencial da religião.
Se por um lado a religião traz consigo restrições obsessivas, exatamente como no indivíduo faz a neurose obsessiva, por outro, ela abrange um sistema de ilusões plenas de desejo, juntamente com um repúdio da realidade, tal como não encontramos em forma isolada em parte alguma, senão na mência, num estado de confusão alucinatória beatífica, mas tudo isso não passa de analogias com a ajuda das quais nos esforçamos por compreender um fenômeno social. A patologia do indivíduo não nos provê de um correspondente plenamente válido. Já foram repetidamente indicados por mim próprio e particularmente por Theodor Reik os múltiplos pormenores em que a analogia entre religião e neurose obsessiva pode ser acompanhada, e quantas das peculiaridades e vicissitudes da formação da religião podem ser entendidas a essa luz. E harmoniza-se bem com isso o fato de os crentes devotos serem, em alto grau, salvaguardados do risco de certas enfermidades neuróticas. Sua aceitação da neurose universal poupa-lhes o trabalho de elaborar uma neurose pessoal. Nosso conhecimento do valor histórico de certas doutrinas religiosas aumenta nosso respeito por elas, mas não invalida nossa posição, segundo a qual devem deixar de ser apresentadas como os motivos para os preceitos da civilização. Pelo contrário, esses resíduos históricos nos auxiliaram a encarar os ensinamentos religiosos como relíquias neuróticas, por assim dizer, e agora podemos arguir que provavelmente chegou a hora, tal como acontece num tratamento analítico, de substituir os efeitos da repressão pelos resultados da operação racional do intelecto. Podemos prever, mas dificilmente lamentar, que tal processo de remodelamento não se deterá na renúncia à transfiguração solene dos preceitos culturais, mas que sua revisão geral resultará em que muitos deles sejam eliminados. Desse modo, nossa tarefa de reconciliar os homens com a civilização estará até um grande ponto realizada. Não precisamos deplorar a renúncia à verdade histórica quando apresentamos fundamentos racionais para os preceitos da civilização. As verdades contidas nas doutrinas religiosas são, afinal de contas, tão deformadas e sistematicamente disfarçadas que a massa da humanidade não pode identificá-las como verdade. O caso é semelhante ao que acontece quando dizemos a uma criança que os recém-nascidos são trazidos pela cegonha. Aqui também estamos contando a verdade sob uma roupagem simbólica, pois sabemos o que essa ave significa.
A criança, porém, não sabe, escuta apenas a parte deformada do que dizemos e sente que foi enganada. Sabemos com que frequência sua desconfiança dos adultos e sua rebeldia tem realmente começo nessa impressão. Tornamo-nos convencidos de que é melhor evitar esses disfarces simbólicos da verdade no que contamos às crianças e não afastar delas um conhecimento do verdadeiro estado de coisas comensurado a seu nível intelectual. Subtítulo 9. Você se permite contradições difíceis de reconciliar. Começa dizendo que um trabalho como o seu é inteiramente inócuo. Ninguém se permitirá ser despojado de sua fé por considerações do tipo das que apresenta.